E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Vídeo do primeira semana do PET complementar. Semana 5, na verdade, né? Porque é uma continuação do PET 1 lá que o governo do estado fez para vocês. O PET complementar é o professor que está fazendo para vocês. Cada professor faz o seu. Então, eu preparei aqui algumas atividades para vocês. Mas antes, eu quero fazer uma apresentação. E essa apresentação vai explicar várias coisas sobre o feudalismo para vocês. Tá bom? Um minuto, deixa eu ajeitar aqui a configuração do computador. E vamos que vamos. Feudalismo e a formação dos estados nacionais. Aí a gente tem a Ellen Johnson, né? Ela vai fazer um discurso na ONU em 2015 e ela vai dizer o seguinte: segundo a ONU, existem atualmente 196 estados soberanos no mundo e todos contam com um território, sistema jurídico e econômico próprio e mecanismos de arrecadação de impostos. Tal forma de organização é um fenômeno relativamente recente na história. Ela está querendo dizer que nem sempre foi assim. Era diferente e as coisas não eram tão organizadas como parece agora. Então, nos feudos era o seguinte: era a divisão de terras, certo? Quem já assistiu uma série que chama. Oh, Deus, esqueci o nome da série lá, famosa da Idade Média, dos reis brigando. Game of Thrones, né? A Guerra dos Tronos lá. Então, o que acontece? Lá você tem um rei mais forte que os outros, um senhor feudal mais poderoso, né? Então a gente chama ele de rei. E outros que são um pouco menores, que têm menos terras, que moram naquela região também. Então é chamado de senhor feudal. Esses senhores feudais seguem algumas ordens e orientações do rei, mas eles não necessariamente precisam obedecer em tudo e seguir as mesmas regras que o rei impõe, né? Veja Game of Thrones o que acontece. Lembrando que Game of Thrones é uma série que não é recomendada para a idade de vocês, então verifique aí com seus pais se vocês podem assistir antes, tá bom? Tem que ter um monte de gente que já deve ter assistido. Então vamos lá. Tinha a vassalagem, que era o juramento de fidelidade e obediência em troca de proteção. Também tinha, né, no período carolíngio, os reis passaram a conceder aos nobres o direito de uso e as garantias de poder sobre algum bem, chamado feudo. Geralmente, o feudo era uma expansão de terra ou ou direito de cobrar impostos, de controlar a justiça e de administrar o castelo. Então, olha quanta coisa aí eles ganhavam ao ter um feudo para administrar, tá certo? O cavaleiro tornava-se também o senhor feudal, assumindo a responsabilidade de cuidar da defesa do território e formar seu exército. Então, o cavaleiro ele está acima dos soldados, tá, gente? Um grande senhor feudal era ao mesmo tempo vassalo do rei e suzerano dos cavaleiros, aos quais concedia os feudos. Às vezes, até mesmo o rei podia ser vassalo de outro rei, e uma mesma pessoa chegava a receber feudos de mais de um suzerano. Não era nada muito organizado esse sistema. Senhores feudais. A transformação nas relações entre os feudos se estendeu pelos século VIII e século XI, contribuíram para o fortalecimento de grandes senhores feudais. O rei exercia um papel secundário, tornando-se apenas um entre muitos senhores feudais. A partir do século X, os vassalos conseguiram que os feudos deixassem de ser uma concessão temporária e passaram a ser hereditários. Então, hereditária que vai passar de pai para filho. A gradativa unificação dos diversos feudos e de um único estado na França começou por volta de 987, ano que a dinastia Capetingios chegou ao poder. A concentração de poderes nas mãos do rei implicou, entre outras coisas, na mobilização dos sentimentos de identidade nacional do povo francês, sobretudo a partir da Guerra dos 100 Anos. O que essa parte está dizendo? É o seguinte: o rei vai ficar com um papel fundamental de juntar essas partes. É mais ou menos com o papel que existe hoje. Vamos colocar o presidente como rei e o governador de cada estado como senhor feudal. Veja que os poderes deles não competem, eles se completam. E qual é o papel do presidente ou do rei? Organizar os 26 estados, os 26 feudos,
nesse país chamado Brasil, para que eles caminhem para uma mesma direção, para que não tenha guerras, para que não tenha disputa de território, para que eles organizem e façam as leis parecidas, para que o povo se sinta parte de um lugar só. Tá? Olha para você ver como isso funciona no Brasil. Apesar dos estados serem totalmente diferentes, apesar da Bahia ter um sotaque totalmente diferente, se a gente for para os Estados Unidos hoje, chegar lá no aeroporto sozinho e encontrar um baiano que já mora lá há algum tempo, que pode nos indicar o caminho, a gente vai ficar extremamente feliz, mesmo falando muito diferente, mesmo tendo uma cultura bastante diferente, porque somos aqui de Minas Gerais e eles da Bahia e são estados totalmente diferentes. Mas ao identificar que ó, o jeito de falar, né, aliás, a língua mãe, né, materna aí é o português, eu vou ficar extremamente feliz, falar, o cara vai me entender e eu vou entender ele e ele vai poder me ajudar. Então, o papel do rei é um pouco isso, é fazer com que as pessoas se sintam próximas e iguais dentro de uma nação, tá? Esse é um papel do rei após a crescente do sistema feudal. Antes do sistema feudal, o papel do rei é muito mais protagonista do que nesse momento aqui, um papel mais secundário, certo? A Inglaterra. Em 1066, a Inglaterra foi invadida por um exército normando comandado por Guilherme, o Conquistador. Após a morte de Guilherme, Henrique II adotou um conjunto de leis a ser aplicado em toda a Inglaterra, a Common Law, enfraquecendo ainda mais a nobreza. Ele vai começar a diminuir esses nobres, certo? Aqui tem uma mudança de território, né? De dominação territorial em Portugal e na Espanha, entre os portugueses e os espanhóis. Mas nós não vamos falar disso agora. Né? Só um pouquinho, pode dar uma pausa no vídeo, fazer umas pesquisas. Mas, bom, para quem quiser saber mais sobre o sistema feudal, ler um texto um pouco mais, né? Pode ler aí esse código SQR com seu celular, ou pode digitar o site aí, né? História.dica dicaseexercícios.com.br/feudalismo, certo? Agora eu vou mostrar para vocês as atividades. Pessoal, então vamos lá. Do lado esquerdo tem o PET, que é o PET organizado pela escola, tá? Começa o de história na página 32. Mas ele tem algumas partes, ele é igualzinho o meu. Ó, as imagens aqui, ó, primeira imagem, tá? Idade Média. Só que tem algumas partes embaixo, ó, que elas vão desconfigurar. Ah, vai ter um espaço muito grande entre um e outro. Olha só. Eu tava organizadinha, letra B, tá vendo? E porque na hora que mandei o arquivo para a escola, na hora que eles abrem lá, na hora que eles mexem, desconfigura. Na hora que era para ter uma imagem, tá vendo? Observe abaixo, a imagem tá aqui, tá lá no final da página, tá bom? Então, tirando esse problema, eles são iguais, mas eu vou usar esse daqui com vocês, certo? Bom, então retomando aqui, a gente vai lá para o nosso pet, para as explicações nele, certo? Então, olha só. A gente tem aqui no alto pirâmide social o rei, certo? Esse rei comanda os cavaleiros, também comanda os soldados, beleza? O rei é a parte do exército. Comanda esses dois através dos puxa-saco, os nobres, beleza? Agora, vê que o rei influencia a igreja, papa. Aqui a gente tem o padre. E o padre tinha japoneses e servos, beleza? Então, sendo assim,
nós temos aqui a inicial, certo? O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, que entre essas duas classes aqui, ó, aqui existe possibilidade de ascensão, certo? Olha certinho. Quem era camponês podia se tornar um clero, podia se tornar um padre, ou podia se tornar um cavaleiro. Primeiro, um camponês tem que se tornar um soldado, depois ele se torna um cavaleiro. Ou ele é um religioso e se torna esse. Padre, bispo, né? Um soldado pode se tornar um cavaleiro. Soldado pode se tornar religioso. Um soldado pode deixar de ser soldado. Então existe uma troca entre as pessoas aqui de posição. Por isso as duas setinhas que vocês viram no início. Certo? Sendo assim, sendo assim, a gente tem uma mudança nessa pirâmide. Certo? Bom, do lado de cá, temos aqui o que foi o feudalismo. Eu já expliquei no vídeo anterior. Mas vale destacar aqui algumas ideias. Certo? Destacar aqui a Alta Idade Média começa no século V, vai até o X. Depois tem início a Baixa Idade Média, vai do século XI até o século XV, certo? Lembrando que século XV começa 1401, certo? Se no século XV começamos em 1401, ele vai até o século XVI, 1500. 1501, século XVI. Guardem bem essas datas que vocês podem precisar. Tá? Ah, então, a Idade Média é utilizada pelos historiadores dentro de uma periodização que engloba quatro idades: Antiga Idade Média, Moderna, Contemporânea. Idade Média é dividida pelos historiadores em duas grandes fases. E as duas grandes fases, beleza? Agora vamos dar um zoom nessa imagem. Então, o feudo era uma terra, certo? Dividida em várias partes. Tem aqui senhorial, que é a terra, senhor feudal, certo? Pegava toda ruim, fazia parte do manto senhorial. Algumas terras faziam parte do plantio. Parte, tudo isso que está em amarelo aí, terras do senhor feudal, certo? O que isso significa? Significa que ninguém podia mexer nelas a não ser a mando do rei. Ok? Então, aqui embaixo, os comunal, as pessoas comuns podiam trabalhar e tirar lucro aqui. Lembrando que uma parte disso é para o senhor feudal. Casa dos servos. Pega essa casa de quem era servo do senhor feudal. Trabalham e lucram e mandam uma parte para cá. Terras da igreja. Aqui
tudo que era produzido aqui para a igreja, uma parte fica para a igreja, outra parte para o manso. O manso servil, faz parte dessa parte aqui, ó, que faz parte dos servos. E uma parte daqui vai para o senhor feudal. Aqui as plantações podem pertencer ao servil ou à igreja, mas também tudo que sai da plantação aqui, uma parte vai para o senhor feudal. Então vejam que tudo tem uma taxa de imposto paga para o senhor feudal. Tá? Valeu. Feudalismo é o termo usado para toda organização social, política, cultural, ideológica e econômica que existiu na Europa durante a Idade Média. Certo? Então é isso que está explicando aqui. Ok? Pode ler com calma o texto aí. Entre o século XI e o século XIII, aproximadamente, os aspectos podem dizer que o feudalismo era um sistema baseado na produção agrícola e na exploração servil dos camponeses. O senhor feudal, dono das terras, permitia que os camponeses ficassem nela desde que estes cultivassem. Certo? Não vou ler o restinho, não. Aqui é o papel da igreja. A igreja católica era a dona da grande influência de uma vez que seu poder chegava a atingir o poder secular. A igreja também elaborava a construção ideológica que justificava as desigualdades do mundo feudal. Na visão estipulada por ela era a seguinte: abraçado pela nobreza, os servos cumpriam seu papel por uma designação divina, ou seja, o rei é rei porque Deus quis assim, os nobres são nobres porque Deus deu isso para eles de presente, e os pobres camponeses que têm que trabalhar devem pagar a dívida dos seus antepassados. Eles eram pecadores e agora o trabalho dignifica o homem, o trabalho enaltece e transforma um homem. Sendo assim, eles vão ter que trabalhar muito para pagar os pecados dos seus antecessores, certo? E vamos para a parte da atividades rapidinho. Caracteriza o período que ficou conhecido como Idade Média. Quando começou? É a resposta lá em cima, destaquei para vocês. Por que esse nome, tá? Idade Média, tem no texto, pode procurar. Foi dividido em quais e quantos períodos, também destaquei lá para vocês. Que foi o feudalismo? Tem que pegar na primeira parte do vídeo aí essa resposta, mas tem no texto ali também. Pesquise sobre a economia, a sociedade e a religião durante a Idade Média, no período feudal. No site que eu postei para vocês tem uma indicação muito boa sobre isso. Disserte sobre a crise do sistema feudal. Como é que acabou o sistema feudal? Quais influências aconteceram que vão levar o sistema feudal à ruína? O centrismo. O que vai dizer que o homem consegue explicar as coisas da vida onde o homem está. Se o homem está inserido na natureza, ele consegue explicar a partir daquilo. Né? Não mais teocentrismo. Teo significa Deus, centrismo, centro. Então não tem mais teocentrismo, tem antropocentrismo. Antropo significa o homem mesmo. A questão 4 tem uma questão sobre isso. Vamos primeiro para 3 e depois eu explico melhor isso na 4. Causa alternativa abaixo apresenta a causa do fim da Idade Média. A crise do século XIV, guerras, peste, crescimento do comércio, crescimento urbano, fortalecimento do poder dos senhores feudais e da burguesia, o aumento do trabalho servil da terra do principal fonte de riqueza ou desenvolvimento do feudalismo. Tá? Quais dessas coisas levou o sistema feudal a acabar? Né? É número 4. Tacar aqui alguma palavra. Ó. Antropocentrismo. Antropo significa o homem no centro das coisas. Em vez de explicar por que um raio cair na árvore e falar, é Deus? Não, não vai, isso não é Deus. É que as nuvens estão se esbarrando e isso gera uma descarga elétrica. Essa explicação ela é antropocêntrica. O homem e o seu raciocínio, a sua capacidade de pensar, vai estudar a natureza. Naturalismo. Ismo significa seguir. Natural, seguir a natureza, observar a natureza e explicar ela.
Hedonismo, endo vem de prazer, significa viver atrás das coisas que fazem o homem feliz e se alguma coisa tira a felicidade do outro, isso é errado. Então nós não devemos praticar. Isso é hedonismo. Racionalismo, usar o racional, o pensamento para decidir as coisas. Tá? As características acima fazem referência a qual movimento cultural? O iluminismo não é dessa época, o trovadorismo também não. É aqui, né? Na volta, no renascentismo, ok? Essa fica de brinde para vocês aí, para facilitar. Renascentismo e trovadorismo tem mais ligação com linguagens, formas de se comunicar e de fazer arte, do que necessariamente com um momento histórico. Momento histórico. Quais alternativas abaixo apontam uma das causas da reforma protestante no século XVI? A reforma protestante ela é provocada por Martim Lutero, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso, e é sobre 95 teses do que a igreja deveria mudar. A partir daí, o Martim Lutero vai ser expulso da igreja católica, mas vai nascer a igreja protestante, que vai contra algumas coisas que a igreja católica fazia de errado naquele período. Mas se a igreja católica está perdendo força, por que ela está perdendo força? Porque o sistema feudal também está perdendo força. O que estava acontecendo no século XV? Né? O que estava acontecendo entre esses dois séculos, XV e XVI? A dica aí para vocês mesmos responder os 5, tá? Leia com atenção. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Um abraço a todos. Tchau.